Um bom dia a todos os irmãos. Deus abençoe cada um nesse dia. Eu queria deixar aqui uma mensagem bíblica para a nossa edificação nesse dia, que está lá em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1 e 2, que diz assim: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Graças a Deus, né? Pela palavra de Deus que nos ensina. Então, meus amados irmãos, esse texto fala que devemos deixar para trás todos os rudimentos, né, daqueles costumes, aquelas que não gera vida, que não gera fé, que não nos conduz pelo caminho da verdade e muitas vezes nos faz desviar, nos faz parar, faz diminuir a nossa fé e faz nos afastar de Deus por causa de maus pensamentos, de obras infrutíferas. Mas ele orienta, a palavra orienta que prossigamos na doutrina da fé, doutrina que Jesus nos ensinou até o fim. Porque muitas vezes nós amamos Jesus, confessamos isso, mas não amamos os seus ensinamentos, não andamos pelo seu caminho e não aceitamos viver como ele viveu. Quando na realidade a palavra nos diz que há dois caminhos. Um é estreito, e Jesus diz que poucos passarão por esse caminho. E há também um caminho que a porta é larga, e ele diz que muitos passarão por essa porta larga, por parecer mais fácil, parecer mais prazeroso andar por esse caminho largo, sem compromissos, sem dificuldade, sem renúncia, né? Sem aflições. E o interessante é que Jesus nos orienta a passar justamente pelo caminho da porta estreita, porque apertado é o caminho, ele diz. E há espinhos nesse caminho, há pedras, há dificuldade, há barreiras. Mas esse é o caminho que conduz à salvação. Ele fala de batismo. É uma das doutrinas que Cristo nos ensina. Batismo no plural, então existe mais de um batismo. Ele fala da doutrina da imposição das mãos, a oração feita por o servo de Deus, onde ele impõe as mãos, também é uma doutrina muito importante na palavra de Deus, porque é através da imposição das mãos que é realizada um dos tipos de cura é realizado através da imposição das mãos. E também fala da doutrina da ressurreição dos mortos, que é importante ensinarmos, porque o ímpio morre e a sua alma vai para o inferno. Isso é automático, é imediato. E o servo de Deus morre quando ele é verdadeiro, quando ele alcança a salvação, ele morre e a sua alma vai para um lugar chamado paraíso, que está abaixo do céu de Deus, abaixo do trono de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz que a alma dos justos, daqueles que morreram no testemunho da palavra de Deus, estão debaixo do altar de Deus. Então lá se encontra um lugar chamado paraíso, que antes da ressurreição de Cristo existia esse lugar no Sheol, no seio da terra, no Sheol, lado do Sheol, e era conhecido como seio de Abraão. Então lá no Sheol existia 3 compartimentos. À esquerda, um lugar chamado Sheol ou Hades, ou lugar de tormento das almas que não alcançaram salvação. No meio, o abismo. No meio desses 2 lugares, o abismo. À direita, o lugar chamado Seio de Abraão, que hoje
paraíso e está abaixo do trono de Deus. Então é importante falarmos da ressurreição dos mortos. É uma doutrina que Jesus nos orientou que ensinasse. E a outra doutrina que ele orienta aqui é do juízo eterno. O juízo eterno vem sobre todos. Os cristãos também serão julgados, mas o seu julgamento se dará depois do arrebatamento da igreja no tribunal de Cristo. Jesus fará então um grande tribunal onde os cristãos serão julgados, não para a perdição, porque ele já pagou o preço pelos pecados, mas pelas obras de cada um. E o juízo eterno também se refere aos ímpios, àqueles que não fizeram uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, e não alcançaram a salvação, morreram e não alcançaram a salvação, suas almas foram destinadas então para esse lugar chamado Hades. E no final dos tempos, quando depois da tribulação, depois do Armagedon, então haverá o julgamento do grande trono branco, e nesse julgamento todos ressuscitarão, grandes e pequenos, ricos e pobres, todas as nações, e serão julgados por Deus, e o seu destino será novamente o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, dessa vez por toda a eternidade. Então é muito séria a questão de servir ou não servir a Deus. É muito séria a questão de sermos servos de Deus e andar pelo caminho da verdade, cumprindo, tentando, buscando com todas as forças, de todo o coração, obedecer a palavra de Deus o máximo que nós conseguimos. Mas quero falar dos batismos. Os batismos, no plural, indica que existe mais de um batismo. Em Lucas capítulo 3, nós podemos aprender que Jesus, que João, ele fala também de mais de um batismo. Lucas capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. 2 batismos. E o primeiro batismo que João fez, batismo nas águas. Então, primeiro batismo nas águas. Segundo batismo, no Espírito Santo. Terceiro batismo, com o Espírito Santo ou com fogo. Vamos falar um pouquinho de cada um desses. Batismo nas águas é para o arrependimento. Todos já sabem, é o batismo que a gente mais conhece. E a maioria dos crentes só conhece esse batismo, né? O batismo com água para o arrependimento, lavagem, né? Na verdade, a gente batiza em Jesus porque na morte de Cristo, né? Porque a morte de Cristo nos torna semelhante a Ele também. O segundo batismo no Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo sobre a vida daquele que o recebe. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, nos orienta que no momento que recebemos a palavra de Deus, quando recebemos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus e aceitamos Jesus, levantamos nossa mão e fazemos uma aliança com Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem, porque nós recebemos a palavra, vem sobre nossa vida e ele passa a habitar em nós. João capítulo 1, versículo 12 diz que aqueles que creram foram feitos filhos de Deus, e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todo aquele que creram, que receberam Jesus, que não nasceram da carne, mas sim do Espírito. Então o Espírito veio e vivificou o espírito do homem que estava
morto, inativo, desde Adão. O homem, ele é composto, ele é formado de espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. Por quê? Quando Deus criou Adão, a palavra de Deus diz lá em Gênesis, que ele fez alma vivente. Ele não tem uma alma, ele fez alma vivente. E o sopro de Deus estava com Adão, porque Deus soprou nas suas narinas, e ele deu vida. O sopro de Deus é o espírito. A palavra hebraica, ruach, significa espírito. É o sopro de Deus. Então temos aí alma que Deus fez, espírito que Deus soprou. Como o homem caiu, desobedeceu a Deus e pecou, então a carne entrou em ação, o corpo. Essa alma precisava de um corpo. E agora tem o corpo para viver nesse mundo natural. Então é formado de espírito, alma e corpo. E o espírito, quando nós recebemos a palavra, ele passa a habitar em nós. Em que parte do homem o espírito habita? Não é na carne, porque a carne será destruída, a carne é corrupta, a carne não gosta de Deus, a carne odeia Deus, a carne não quer fazer nada que Deus determina que se faça. A carne só gosta de prazer, de comer, de beber, gosta de festas, gosta de coisas que alegram a sua própria natureza, a carne. Não é na alma. O espírito também não habita nem no corpo, nem na alma. Por quê? Na alma estão as emoções. Na alma, a tristeza, a dor, a mágoa, o rancor, a ira, o sentimento de vingança. Tudo isso nasce e mora na nossa alma. Então o espírito não habita nem no corpo, nem na alma. Ele habita no espírito do homem que estava inativo e ele restabeleceu, ele avivou, ele vivificou. Efésios fala assim, e ele nos vivificou. Então ele deu vida novamente a uma coisa que estava morta, o espírito. Ele vivificou. E o Espírito Santo habita em nós no espírito do homem. E ele fala com o homem através do espírito do homem. O homem, ele escuta 3 vozes. A dele, que é da sua consciência, a consciência do homem, que o acusa, que diz para ele o que ele está fazendo, que dá consciência do que ele está fazendo. É uma voz que o homem escuta. A segunda voz, ele escuta a voz do diabo. O diabo fala, ele diz, faça isso, contra a palavra de Deus. Faça aquilo, contra a Bíblia, a palavra de Deus que nos ensina. Não faça isso, quando Deus quer que façamos alguma coisa boa. Ele vem para impedir, aquela vozinha que a gente escuta, aquela vozinha que nos faz quebrar a nossa comunhão com Deus. E a terceira voz é a voz do Espírito Santo, que é quando nós estamos andando pelo caminho, muitas vezes, de frente do erro, de frente da escolha errada, a voz diz, não faça isso, não é por aí. Este é o caminho, ele aponta o caminho que devemos andar. É sutil, essa voz é sutil, não é uma voz audível. A pessoa tem que estar em paz com Deus para ouvi-la, a pessoa tem que estar em comunhão com Deus. Nem sempre se consegue ouvir essa voz, mas é certo que ele fala conosco. E nós precisamos estar bastante atentos para ouvir a voz do Espírito Santo. E principalmente, devemos estar bastante atentos para não confundir a voz do Espírito Santo com a voz da carne, que é do homem, a nossa própria voz, da nossa consciência, com a voz do diabo. Temos que discernir. E como é que fazemos isso? O Espírito Santo, ele trabalha em acordo, em harmonia com a palavra de Deus.
Então, se você ouvir uma voz do Espírito Santo, ela sempre vai estar em harmonia com a palavra de Deus, sempre vai estar em harmonia com aquilo que Jesus ensinou, porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Ele nunca vai falar nada que esteja contra a palavra de Deus. Já a carne, sim, essa vai buscar sempre o seu ego, o seu eu. Vai buscar sempre a satisfação de sua própria natureza. O diabo se discerne a voz, porque ele vai estar sempre contra tudo o que Deus fez, contra tudo o que Deus nos manda fazer, contra tudo o que é de Deus. A voz dele vai sempre falar, nos orientar a que façamos isso. É uma maneira de discernir a voz de Deus. Então, deixando claro, o Espírito Santo habita, segundo Coríntios, em Coríntios ele diz, Coríntios 6, a partir do verso 19 e 20, ele diz que nós nos tornamos templo do Espírito Santo, ele habita em nós, em uma parte do nosso corpo. Qual é essa parte do nosso corpo? Não é o estômago, não é a cabeça, não é o peito, não é o coração, é no Espírito. Como disse antes, o homem é formado de Espírito, alma e corpo, ele habita no Espírito. E esse Espírito faz ligação com o Espírito Santo e dele nós recebemos a vontade de Deus em nossa vida. As maneiras que o Espírito Santo trabalha em nós. Ele trabalha conosco, estando fora do nosso corpo, mas junto conosco. Como em Mateus 28, a partir do verso 19, ele diz assim: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele está conosco, fora, mas está conosco. Ele trabalha sobre nós, sobre a nossa vida. Em Atos, no capítulo 2, versículo 3 e 4, nós vemos ali os discípulos recebendo os dons do Espírito Santo, recebendo o batismo do Espírito Santo, né? E foram vistas sobre eles línguas como de fogo, línguas como labaredas de fogo sobre eles, não neles, mas sobre eles. Então, o Espírito Santo habita no meu espírito, ele também está sobre mim e ele também está comigo. Através dos dons espirituais, ele nos concede um revestimento de poder para que possamos desempenhar as nossas funções. Em Coríntios 12, Paulo fala ali, no versículo 1, que não quer que nós sejamos ignorantes. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais, porque Deus concedeu dons para cada um de nós. Todos nós já temos um dom, à medida que recebemos o Espírito Santo pela palavra, que recebemos a palavra, fomos selados com o Espírito Santo no segundo batismo, né? O batismo no Espírito Santo. Terceiro batismo, línguas de fogo, revestimento de poder. Todos nós recebemos, então, um dom. Embora não percebemos aí, muitos não percebem que dom que tem, não sabem nem sequer que tem um dom, mas todos nós temos um dom, temos uma capacitação. Todos nós fomos chamados para realizar algo para Deus. Além dos dons espirituais, que são capacitações que Deus nos dá, também existe dons ministeriais. Ele fala lá, uns são chamados para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e assim por diante, né? Então esses são dons ministeriais. Os dons espirituais são ferramentas dos dons ministeriais. Para desempenhar esse ministério, ele nos concedeu os dons espirituais, dons do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá esses dons. Se eu tenho um dom espiritual, por exemplo, o dom de língua, e falo maravilhosamente o dom de língua, isso quer dizer que eu sou mais espiritual do que uma pessoa que não fala em língua? De maneira nenhuma. Os dons espirituais, o dom de língua, o dom
de operação, o dom de cura, o dom de profetizar, de profecia, seja qual for o dom, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, isso não me torna uma pessoa espiritual. Por quê? Porque são ferramentas. O que me dá certeza que um crente, uma pessoa é espiritual, é uma coisa chamada fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, onde ele começa lá dizendo: o fruto do Espírito é paz, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade. São 9, é um fruto, apenas um fruto, mas que se divide em 9 funções. E cada um desse fruto, ele me dá a capacidade, ele me torna uma pessoa, um crente semelhante a Jesus. A diferença do fruto do Espírito Santo para o dom do Espírito Santo é que o dom do Espírito Santo, ele me faz ter poder, ele me faz ter capacidade de falar línguas estranhas, ele me faz ter capacidade de interpretar línguas estranhas, ele me faz ter capacidade de falar uma variedade de línguas, ele me faz ter capacidade de ter uma palavra de conhecimento, uma revelação, uma palavra de sabedoria, uma revelação, uma visão, uma palavra de sabedoria, uma revelação. Ele me faz ter. O fruto do Espírito Santo, ele me faz ser. Ter é uma coisa que eu tenho. Ser é uma coisa que eu sou. Então ele me faz ser amável, ele me faz ser bom, ser benigno, ele me faz ser longânimo, ser tolerante, suportar os fracos, sem acender a minha ira. Ele me faz ser uma pessoa que ama, que perdoa, ele me faz ser uma pessoa benigna, uma pessoa boa, que ajuda, que se preocupa com o próximo. Então ele me faz ser semelhante a Jesus. Não tem como um crente ser semelhante a Jesus sem o fruto do Espírito Santo. Quando Paulo fala da graça de Deus sobre nossa vida, quando Deus fala para Paulo que a minha graça te basta, ele está dizendo assim, Deus, em outras palavras, ele está dizendo assim para Paulo: eu sei que você não presta. Eu sei que a tua carne só quer pecar. Eu sei que a tua natureza, ela nunca vai te levar em direção a mim. Eu sei que a tua carne, ela batalha contra mim, ela me odeia e não quer nada do que eu quero que ela faça. Mas a minha graça te basta. Por que a minha graça te basta? Porque a graça é uma capacidade que Deus dá ao homem, independente da vontade dele, independente do querer dele, independente da capacidade dele. Deus dá essa capacidade ao homem de ele querer ir em direção a Deus, de ele querer buscar Deus. Então a minha graça te basta, a minha graça é eu que faço. E em Filipenses ele diz assim: é eu que opero em vós o querer e o realizar. O querer, o que é o querer? É a vontade. A carne não tem vontade nenhuma de orar. A carne não tem vontade nenhuma de jejuar. Pelo contrário, pensar em levantar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para orar é um tormento para a carne. É uma tortura para a carne. Pensar em jejuar, ficar um dia sem comer, a primeira voz que você escuta da carne é: para quê? Eu vou ter que ficar o dia todo sem comer, e aquele bifezinho suculento que eu não vou poder comer. E o diabo fala assim: não faz não, para que isso? Deus não quer jejum, Deus não quer sacrifício, não faça nada disso, não precisa nada disso. Deus já fez tudo. Deus já fez tudo, você não tem que fazer mais nada. O diabo fala. Mas o Espírito Santo diz assim: consagra a tua vida, seja santo, porque eu sou santo. E quanto mais santo, a palavra santo quer dizer separado, quanto mais separado você for, mais perto de mim você vai estar. Em Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades faz separação entre vós e mim, de maneira que eu escondo de vós o meu rosto. Então, quanto mais nós nos consagramos, mais próximo do Espírito Santo nós nos tornamos. E isso
facilita as coisas na hora que nós vamos orar, sabe? Facilita bastante na hora que nós vamos clamar, na hora que nós vamos falar com Ele, porque isso é comunhão. Comunhão é partilhar, é compartilhar um tempo, é compartilhar a mesma vontade, é compartilhar o mesmo desejo de servir a Deus, de fazer as coisas de Deus. E a carne luta contra isso. Então essas três maneiras, Deus, o Espírito Santo trabalha em nossa vida, Ele trabalha conosco, Ele trabalha sobre nós e Ele trabalha em nós, no nosso interior. E o desejo dele é que possamos fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou e fazer de uma maneira melhor, perfeito, sabe? Sem interesse, sem ganância, sem uma visão confusa, deturpada, de querer ganhar, de querer tirar um proveito da obra de Deus, de querer tirar um proveito da palavra. Estou falando isso porque hoje é comum as pessoas pregarem e cobrarem por pregar a palavra, por fazer uma palestra. É comum as pessoas cantarem, querer receber por isso, mas de maneira nenhuma devemos deixar que a ganância, isso é ganância. Ah não, mas eu preciso, a palavra diz que digno é o obreiro do seu salário. A palavra diz. É para aquele que vive integralmente para a obra de Deus, né? Então, se vive para o Evangelho, Paulo fala assim, se vive para o Evangelho, que também viva do Evangelho. Mas se eu quero fazer da obra de Deus uma profissão, eu quero ganhar, porque eu estou levando uma palavra, eu quero um pagamento, porque eu estou cantando um hino, eu quero um pagamento. Jesus diz, de graça recebeu, de graça dá. Como é que eu vou querer depois receber um galardão se eu já estou sendo pago? Não vou receber. Deus não tem que dar galardão nenhum para quem está recebendo um pagamento por estar pregando, ou por estar cantando, ou por estar fazendo a obra de alguma forma. O galardão dele é o pagamento dele. Né? É dessas pessoas que lá em João 10, Jesus diz que o mercenário, ele vem, né? E ele se confunde, ele quer parecer que é pastor, ele quer parecer que apacenta, mas na verdade ele é mercenário. Mercenário é o que tem interesse financeiro. E o Espírito Santo, ele nos ensina a fazer tudo por amor a Deus. Amém? Então, dos batismos, batismo nas águas. Segundo, no Espírito Santo, é quando o Espírito Santo vem, recebemos a palavra, ele vem sobre nossa vida, nos sela e passa a habitar em nós. É o segundo batismo, o batismo no Espírito Santo. O terceiro é o revestimento de poder, o batismo com fogo. Ele vos batizará com fogo. É esse o batismo, o revestimento de poder. Os dons espirituais. E também tem os dons ministeriais, que é pastor, evangelista, apóstolo, e aí por diante. E tem o fruto do Espírito que nos capacita a ser. Os dons nos capacita a ter. E nos dá a capacitação de trabalhar para Jesus. São formas que o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Agora, o mais difícil que eu considero, eu como obreiro de Deus, já há alguns anos, o mais difícil que eu considero é manter um bom relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não desvia uma pequena vírgula da vontade de Deus. Mas nós, ao contrário, sempre estamos inclinados a fazer a vontade da carne. Tudo aquilo que a carne coloca em nós, um desejo, uma vontade de fazer algo que claramente contraria a vontade de Deus, e na maioria das vezes nós cedemos à carne. Isso nos afasta de Deus. Isso prejudica o nosso relacionamento com Deus. Um bom relacionamento com Deus é quando nós nos mantemos em consagração, quando nós nos mantemos afastados, como João diz, filhinhos, não ameis o mundo, não ame o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Não ame o mundo, e nem aquilo que há no mundo. Mas nós vivemos no mundo, e na maioria das vezes nós amamos o mundo. É aquilo que temos, é nossa casa, é nosso carro,
é nosso trabalho que nos proporciona uma vida mais confortável. Nós amamos isso e vivemos nesse mundo, e quanto mais temos, mais queremos. E isso nos desvia da vontade de Deus, que é outra para nós. Então eu considero muito difícil manter um bom relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Mas também considero essencial para um crente, não vou nem dizer um obreiro é muito mais, nem dizer um obreiro, mas um crente, viver em comunhão com Deus é essencial que ele tenha o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, irmãos, nos dias atuais, os pregadores não pregam mais sobre o Espírito Santo. Talvez seja porque eles mesmos não entendem a pessoa do Espírito Santo, como ele age, o que ele quer fazer, o que ele quer de nós. Então o Espírito Santo ele é ignorado pela maioria dos cristãos. É ignorado. Nós oramos para Jesus, nós oramos para Deus, não oramos para o Espírito Santo. Nós glorificamos a Deus, glorificamos a Jesus, o Espírito Santo dificilmente, né? Nós falamos todo dia sobre Jesus, sobre a cruz, e não falamos sobre o Espírito Santo. Nós falamos no Velho Testamento todas as obras, maravilhas que Deus fez, e não falamos sobre o Espírito Santo. Mas ele sempre, todos os momentos que Deus fez algo, o Espírito Santo esteve presente. No Antigo Testamento, Deus falou com o homem através dos profetas e realizou grandes obras através dos profetas. No Novo Testamento, Deus falou com o homem através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele veio aqui e fez um grande sacrifício para que todo mundo, toda a humanidade, tivesse a oportunidade de alcançar a salvação. Mas a maioria não quis. João 3,16, né? Ele amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele deu para todos, mas nem todos creram. Mas aquele que creu, ele concedeu o dom, a capacitação de ser seu filho. Então Jesus veio para todos. O Espírito Santo não. O Espírito Santo veio apenas para aqueles que aceitaram Jesus. Ele veio apenas para aqueles que já fizeram um compromisso com Jesus. Está lá em João, capítulo 14, versículo 16. Ele diz assim, que o Espírito enviará o Consolador, o Espírito que o mundo não pode ter. O mundo não pode ter. Somente aqueles que têm um compromisso, uma aliança com Deus, podem receber o Espírito Santo de Deus. E, como disse antes, a maioria dos cristãos ignora o Espírito Santo, mas nada somos. Mesmo que tenhamos aceitado Jesus, mesmo que carregamos nossa Bíblia debaixo do braço, mesmo que conhecemos, mesmo que vamos para a igreja, todo culto, mas quando ignoramos o Espírito Santo, nada somos. Nada somos. Não temos capacidade de nos tornar semelhante a Jesus, não temos capacidade de